bom dia a todos que nos acompanham também em casa, né, pelas redes sociais. Nós estamos aqui no nosso terceiro sábado, que é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana de Ângeles. E nós estamos no capítulo 9, Viciações Mentais. O Daniel, há pouco fazendo a prece, né, falou um pouco, né, da curiosidade de receber o meu olhar, e a gente sempre que vai apresentar aqui, apresenta, né, as bases aqui da doutrina e da obra, mas também falamos sobre a nossa experiência, né, a nossa visão de mundo. A gente se coloca aqui nessa fala com vocês. E eu estava ontem estudando, relembrando aqui os pontos da fala de hoje, e fui me dando conta de como essas viciações, né, que nós vamos falar hoje, especialmente as 4 que ela trouxe, quanto a gente se encontra nessas viciações em momentos no dia a dia. E essa reflexão, para mim, também me trouxe assim, aos pontos que eu percebo, o quanto às vezes a gente cede a determinados automatismos, né? As viciações, elas são fixações mentais que nós adquirimos ou mantemos ao longo da nossa existência, com base nas nossas experiências, né? Joana de Ângeles trouxe aqui, ela trouxe aqui nesse capítulo pelo menos 4 viciações, porque existem muitas outras, né? Ela trouxe aqui a insatisfação, a indiferença, o pânico e o medo da morte. E vamos começar então falando da insatisfação, né? A insatisfação, bom, todos nós sentimos em algum momento e em relação a algum aspecto da nossa vida, né? Às vezes em relação ao aspecto físico, a nossa imagem, né, o nosso corpo. Às vezes em relação ao nosso aspecto intelectual, as capacidades cognitivas que temos, as habilidades em relação aos outros, a habilidade social na interação, assim como também a bens financeiros, né, a nossa habilidade de administrar nosso próprio dinheiro, nosso próprio negócio e assim vai. Então é como se aquela lembrança que a gente tem, né, a grama do vizinho, que é sempre mais verde, né? E quando a gente olha para o outro e vê aquela graminha mais verde, a gente entende que o outro tem mais capacidades, tem mais habilidades do que a gente. E isso nos traz uma sensação que é desagradável, de inferioridade, de insatisfação. E nessa relação, que muitas vezes é conflituoso para a gente perceber por que aquilo nos está desagradando, né? A gente acaba criticando o outro, projetando neles a nossa sombra, né? Projetando neles a nossa insatisfação. E nessa projeção, a gente acaba não assumindo a nossa responsabilidade por estar onde estamos, né? Então, eu posso enxergar na grama verde do outro uma motivação para que eu cuide da minha grama também, né? Eu posso enxergar, não que o outro não possa ter aquilo, mas que eu possa chegar a ter. Então, a gente fazendo um olhar diferente, né, desse olhar invejoso, né, por assim dizer, que a gente tem, dessa insatisfação com a gente pode pensar em enxergar aquilo como uma motivação para a nossa mudança, né? Então, sempre nós temos escolha. A questão é o custo que isso tem para a gente. Então, tem o vizinho que tem a grama verde, ele cuida daquela grama. Tem um custo para ele ter aquela graminha verde, né? E o quanto que eu estou disposta a ter o meu esforço para obter aquilo que o outro tem. Então, muitas vezes, a gente não está disposto a pagar. Ou, às vezes, a gente não se sente capaz de. A gente sente que não consegue fazer aquilo. E isso é porque a gente desconhece as nossas potencialidades. Então, Joana trouxe na descrição de insatisfação a seguinte fala, na página 115, capítulo 9, tá? Lembrei, viu, Clésia? A insatisfação decorre da ignorância, do desconhecimento do eu profundo e das suas inesgotáveis possibilidades. Supondo-se equivocadamente que tudo está feito e terminado, a entrega a esse fatalismo gera saturação, desmotivando para novas conquistas. Vamos pegar a primeira parte dessa fala, né? Decorre da ignorância, do desconhecimento do eu profundo e das suas inesgotáveis possibilidades. Então, vamos nos lembrar que nós, como seres espirituais, somos derivados do psiquismo divino e temos em nós toda a potencialidade divina e que está ali adormecida, procurando na reencarnação, que é a nossa chance desse desenvolvimento moral,
serem despertas. Então, a gente não pode se esquecer que essa busca do eu profundo é que vai nos permitir explorar as nossas possibilidades reais, né? E nós estamos, se pensarmos nessa questão da reencarnação, nós estamos exatamente onde deveríamos estar, com exatamente os problemas que nós deveríamos enfrentar. E aí eu estava até trocando uma ideia com meu marido, e a gente estava falando assim, que às vezes a gente fica insatisfeito, a gente deseja que a gente pudesse trocar de lugar com o outro, né? Antes a minha dificuldade fosse financeira, né? Porque eu tenho aqui o meu filho que me dá problema na adolescência. Ou o contrário, né? Antes eu esperava ter dificuldade para conseguir um emprego, porque eu estou aqui com dificuldade de saúde. Só que a gente se esquece que aquela pessoa que está enfrentando aquela dificuldade, ela foi preparada para toda a existência dela, por toda a existência dela, para enfrentar aquelas dificuldades. Então, essa troca de lugar, nós devemos entender que não, mesmo assim, não significa que nós estaríamos prontos para enfrentar aquela adversidade, né? E nós devemos despertar, então, as nossas potencialidades divinas, e isso vai nos fazer cada vez menos insatisfeitos com o que somos, com o que temos, né? Nessa segunda parte, olha que interessante, né? Supondo-se equivocadamente que tudo está feito e terminado, a gente se entrega ao fatalismo. E aqui, isso me faz uma referência a como a sociedade busca essa satisfação material, as conquistas materiais. Então, muitas vezes, aquilo que está feito, que está pronto, nos dá a ideia do fatalismo, né? Terminou. Então, assim, terminei o segundo grau, a gente vai para a faculdade. Faz faculdade, tem emprego. Tem emprego, tem a promoção. Tem a promoção, tem a aposentadoria. É como se depois que isso acaba, né? Ou às vezes depois que uma etapa acaba, a gente ficasse sem motivação para o que vem a seguir. Porque a gente muitas vezes baseia essa conquista num bem material, no ter e não no ser, né? Então, o Joana de Anjos faz de novo essa reflexão para a gente. O ter, em relação às aquisições dos valores materiais, e o ser, que é a nossa busca pelos valores morais e espirituais, que deve ser a nossa busca real. Joana coloca que quanto mais a gente busca esses valores espirituais e éticos, mais a gente fica tolerante nas nossas frustrações. Porque o ter acaba, né? O bem a gente perde, o emprego não dura. Então, essa transitoriedade dos bens terrenos nos coloca constantemente em frustrações. Só que quando você busca esses valores morais mais elevados, você se frustra menos, você fica mais tolerante. E assim você adquire mais respeito por si mesmo. Você impõe determinados limites àquilo que você vai se submeter. E você consegue fazer isso de maneira mais branda, né? A gente se submete num limite, e quando vai fazer isso, faz sem aquiescência, sem baixar a cabeça, sem raciocinar, mas também sem agressividade em impor o limite, né? E, nesse sentido, a gente deve pensar que o não ter os valores morais ou não cultivá-los é que nos leva a essa grande frustração. Porque a frustração sempre vai estar relacionada a perda, né, desses bens que são transitórios. E a gente deve perceber que quando a gente perde isso e a gente se frustra, a gente entra num comportamento de crítica, de reclamação, né, de rabugice, né? Então a gente começa a reclamar da vida, daquilo que a gente não tem, do que a gente perdeu. A gente entra numa crítica em relação aos outros, sempre projetando aquela sombra, como eu falei há pouco, e a gente acaba entrando numa crítica a si mesmo. E essa crítica, essa autocrítica, em longo prazo, né, ela vai se transformando numa total autodepreciação. Autodepreciação no sentido de subvalorização de si mesmo. E aí você supervaloriza o outro, né? A gente acaba tendo um critério de avaliação que fica distorcido. Porque numa comparação, a gente vai acabar tendo um viés negativo. A gente vai olhar sempre o outro como melhor, a gente não vai enxergar a nossa capacidade, né? E isso se dá, eu entendo, como que uma interpretação que a gente tem do mundo, né? Cada um, na sua experiência, vai ter uma ótica, vai ter uma visão diferente. E se você, né, aceita aquele óculos, né, que muitas vezes está automatizado, está viciado, né, para enxergar o mundo, você pode ter um viés que seja negativo.
Então, da gente pensar que também essa autodepreciação nos leva a uma autoimagem, uma percepção de si mesmo distorcida, deturpada, e que essa autodepreciação nos leva a uma necessidade de mudança, de fuga. E aí é quando a pessoa vai, né, muda de casa, quer mudar de apartamento, muda de marido, muda de esposa, muda de imagem, pinta o cabelo, corta o cabelo, e entra numa espécie de busca por uma coisa nova. E olha só que interessante que Joana de Angelis coloca. Não importa a gente buscar essa coisa nova, né? Olha como ela fala na página 114. Para onde o ser se transfere, fugindo, leva-se consigo e reencontra-se logo mais no novo lugar, assim que se acostuma com a novidade. Isso é uma coisa incrível, né? Como a gente pensa que assim, a novidade ela dá aquele ar de renovação para a gente, mas tão logo a gente se dê conta, aquela mente que está adormecida, que está automatizada, ela vai voltar a ceder ao automatismo que já estava instalado. Então, fica uma reflexão, né? Quantas vezes a gente busca essa satisfação, né? Sair dessa insatisfação nossa, buscando o novo, quando na verdade o novo não é para estar fora, não é para estar no lugar, nem com as pessoas, é para estar em nós mesmos. Né? E ela continua dizendo assim: quando a mente está pronta, parece que todas as coisas o estão igualmente. Isto porque dela dependem o senso crítico, a avaliação, o discernimento. Enquanto se encontra entorpecida ou mal desenvolvida, não consegue abranger a finalidade existencial e também se adapta ao habitual, automatizando-se. Ora, senso crítico, avaliação e discernimento. Esses pontos é que levam a nossa mente a perceber de maneira mais ampla as nossas circunstâncias, dando uma visão que sai do imediatismo, sai daquele prazer imediato, do automatismo da gente. E quando a gente faz isso, a gente se coloca em contato com a finalidade existencial, que é muito maior do que a simples, né, a simples vivência nessa troca material que a gente tem aqui na nossa vida terrena. Né? Eu vou avançar um pouquinho, porque ela fala o seguinte, que tendo em vista que a gente precisa reprogramar, né, que é nessa mente que está adormecida, né, que fica viciada, que a gente encontra dificuldade, encontra insatisfação, é necessário, é urgente, ela coloca, se faz urgente a reprogramação da mente. E a reprogramação da mente, que é saturar a mente de emoções e de forças mais positivas, de esperança, de amor, de bem, né, de perdão. E essa reprogramação, segundo Joana de Angelis, passa por 2 pontos específicos. A conceituação da autoimagem e a disposição para não retroceder. Autoimagem, né? Autoimagem na psicologia não tem consenso em relação a esse conceito de autoimagem, né? Mas se sabe que é a forma como o indivíduo se enxerga, em termos do desempenho que ele alcança, em termos de como ele valoriza as próprias experiências. Mas muitos autores colocam o conceito de autoimagem dentro do conceito mais amplo de autoestima. E autoestima, que se refere, né, a como a pessoa se vê em relação às suas capacidades e conquistas, né, foi trazida muito bem por Abraham Maslow, né, que trouxe a pirâmide, a hierarquia de necessidades, né. Ora, Maslow foi um psicólogo americano e ele trouxe essa pirâmide teórica, né, a respeito de como o indivíduo busca a satisfação das suas necessidades. Então, Maslow relacionou que a satisfação que o indivíduo encontra está relacionada com o fato de uma necessidade da gente ser atendida. E ele apresentou para a gente essa pirâmide, né, onde tem lá na base a fisiologia, que é a busca pela nossa satisfação das necessidades fisiológicas, respiração, comida, água, sexo, sono, né, necessidades que estão relacionadas ao nosso corpo. A necessidade de segurança a seguir, segurança do corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, saúde, assim vai. Necessidade da satisfação do amor e relacionamento, que é essa troca que existe na amizade, na família, na intimidade também sexual.
E estima, né, nessa faixa verde, que aí sim ele coloca a autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros e respeito aos outros. E olha que interessante, né? Então ele coloca que a estima, a autoestima, como ele inclui aí também nesse pilar, nesse pedacinho da pirâmide, inclui essa relação com o outro. Então, eu até busquei depois de outras fontes, né, e pude ver que na prática, na psicologia, a gente costuma fazer o seguinte, né, pensar que a autoestima, ela envolve esse conceito da autoimagem, que tem a ver não só com a imagem física, mas com a percepção das suas capacidades. Também envolve um conceito de autoconfiança, que é a percepção de que você pode confiar em si mesmo para resolver problemas, na sua habilidade de tomada de decisão, né? E ele coloca aí, que interessante, né? O respeito, o autorrespeito, o respeito ao outro. Né? Realização pessoal, que está aí no topo da pirâmide, que é moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito. Né? Então, trouxe aqui para vocês para a gente pensar, né? Que essa conceituação de autoimagem está relacionada a uma busca de satisfação, né? Que a gente precisa ter, mas que essa relação com a gente mesmo deve ser saudável, de respeito, né? E de acolhimento. Além disso, ela coloca disposição para não retroceder, né? A disposição para não retroceder inclui quando você, e a gente falou sobre isso, né, no começo do livro, né, lá pelo capítulo 4, ela fala sobre como a gente deve domar a nossa vontade, não é? Então, fazer com que as coisas aconteçam, criando programas para que os nossos objetivos sejam concretizados. E nesse programa, né, no estabelecimento desse programa, a gente deve ter perseverança, não desistir, persistir naquela ação e começar a experimentar aos poucos a alegria e a satisfação daquela conquista. Né? Ela fala que a insatisfação é irmã do tédio e que a ação, portanto, faz a insatisfação desaparecer. Ora, nesse processo de reprogramação da mente, a gente vai experimentar várias descobertas. E ela coloca que, dentre várias, né, uma delas é que a gente vai perceber que os indivíduos são realmente diferentes uns dos outros. É como se a gente passasse a dar um valor diferente para cada um, seja aquele valor positivo, seja o negativo. A gente passa a enxergar quem o outro é, e não como ele se mostra ser, o que ele aparenta ser. Então a gente tira a fantasia, a gente se desilude e começa a enxergar que nós somos o que somos. A gente começa a perceber também que mesmo quando a gente tem vitória em algum objetivo, vai ter outro objetivo à frente, vai ter outro desafio que está por vir. Né? E essa é uma constante porque é essa insatisfação breve ali, esses novos desafios que se apresentam que nos impulsionam para a nossa evolução. Além disso, a gente vai encontrar cada vez mais os estímulos para poder avançar, nos satisfazendo, nos alegrando com cada pequena conquista. Então, vira um ciclo que se retroalimenta. Quanto mais eu consigo, né, eu me sinto vitoriosa por alcançar uma etapa, eu fico motivada para alcançar a seguinte, e assim eu vou cursando essa evolução. E os obstáculos vão parecer mais fáceis, a gente vai ficar menos melindroso, né? A gente vai conseguir diluir os eventos que são perturbadores. Então, essa é uma grande descoberta assim, desse processo, né, de reprogramação da mente. Só que essa reprogramação da mente, ela é necessária, né? Mas ela é possível quando a gente mergulha no processo de autodescobrimento, na nossa autodescoberta. Aí Joana coloca o seguinte: quanto mais a pessoa se autopenetra, mais se descobre e mais possibilidades tem de conhecer-se. Essa conquista porque vai até o Deus interno que abre as portas ao entendimento do Criador. Olha, é um mergulho em nós mesmos, é um mergulho na nossa divindade, né? E essa comunhão com o divino, quando a gente se conhece e percebe aquela fagulha divina que existe, a gente consegue operar em cooperação para a obra de Deus. Então, é um processo difícil, é um processo gradual, e é claro que a gente vai encontrar, se dar conta de reminiscências lá daquele passado automatizado.
tanto de outras vidas como de agora. E essas reminiscências, às vezes, vão parecer que vão nos provocar recaídas. Estou tentando, mas não consigo. Estou tentando, mas falhei de novo. Né? Tentei fazer isso, mas acabei vacilando de novo. Então, Joana traz uma fala aqui que é esperançosa para a gente. Né? A mente, desacostumada aos novos compromissos, expressará lapsos, reavivará fixações que são naturais fenômenos de sobrevivência daquelas ideias usuais. Não abastecida, porém, pela mesma vibração dos pensamentos anteriores, se lhes desabituará, imprimindo as novas ordens recebidas e ampliando a área de entendimento. Miruna coloca, quanto mais a mente se amplia, mais ela vai conseguir perceber as nossas capacidades intelectuais, morais, em todos os aspectos, né? Então, do mesmo jeito que a gente levou muito tempo para estabelecer um comportamento automatizado, às vezes a gente passou vidas fazendo a mesma coisa, é claro que vai levar tempo para a gente desabituar. Portanto, essas recaídas, como a Joana bem diz, né, são fenômenos naturais. É a insistência daquela ideia, que é habitual, que vai querer se reavivar. Mas basta que a gente persevere, porque conforme aquilo não encontre espaço na nossa mente, aquele comportamento não encontre mais a correspondência na nossa mente, se desabituará. Muito bem, falamos então sobre insatisfação. Vamos seguir para a segunda, indiferença. Joana coloca assim, vício mental profundamente alienador, arraigado nos derrotistas, a indiferença termina por matar os sentimentos, levando o paciente a patologias mais graves na sucessão do tempo. A indiferença, ela mata ou deixa adormecidos os outros sentimentos. E essa indiferença, segundo Joana de Anjos, pode acontecer num caráter temporário ou num caráter duradouro, que pode ser patológico. E ela fala que nós podemos verificar a manifestação da indiferença em vários momentos. A gente pode verificar que a indiferença se apresenta nos estados depressivos, quando se mostra como uma forma de apatia, de isolamento e de alienação. Então, o indivíduo se recolhe em si e fica indiferente ao que acontece ao redor. Também pode acontecer numa atitude de desvalorização da vida. Nessa atitude, é como se o indivíduo ele não se preocupasse nem com os outros, nem com o lugar em que se encontra. Eu brinco que é como se fosse assim, o tanto faz, né? Tanto faz estar aqui. Vamos sair hoje à noite? Tanto faz. Vamos almoçar? Tanto faz. O que vier, veio. E me parece, e Joana de Angelis coloca isso, que é como se fosse uma decepção quanto à própria existência. E aí o indivíduo tem dificuldade para perceber o que é o essencial e o que é o secundário. De novo, parece, o indivíduo mergulhado naquela questão do ter e o ser. Né? O ter talvez tenha se decepcionado, se frustrado tanto quanto ao ter, que para ele tanto faz agora, né, ter ou não ter, porque o ser ele ainda não pôde experimentar, vamos dizer assim. A indiferença também pode acontecer nas atitudes egocêntricas, no egocentrismo. Ora, o egocentrismo é uma reminiscência da nossa infância, né? No desenvolvimento infantil, lá entre os 3 e 5 anos, a criança experimenta uma fase que é típica do seu desenvolvimento, que é o egocentrismo, ficar centrada em si mesma. Tudo tem a ver com o atendimento das suas necessidades, com o seu mundo, e ele ainda, a criança ali naquela idade, ainda não conseguiu fazer a reversibilidade de pensamento, que é ter a empatia pelo outro, entender que o que acontece a ela acontece ao outro. Então, se colocar no lugar da outra criança, ela ainda não consegue. Acontece que muitos adultos ainda perseveram numa ideia egocentrista. E isso demonstra uma imaturidade psicológica. Né? Se a gente for pensar, isso deve gerar muitas frustrações. As frustrações que não foram geradas lá na infância, o indivíduo acaba lidando com elas na idade adulta, e isso gera frustrações que parecem, né, a queda é maior. E então, nessa dificuldade de perceber que a sua vontade não vai ser sempre atendida, o indivíduo acaba tendo uma baixa autoestima, né, e acaba encontrando formas de barganha emocional como uma maneira de conseguir o que ele quer.
E essa barganha emocional, muitas vezes, é se fazer de vítima, ou é colocar condicionantes, né? Eu quero que você faça isso, eu te amo se você fizer tal coisa. Então, barganhando o que é o afeto. Acaba ficando uma condição, uma relação de amor condicional. A gente ama se alguma coisa acontece, né? Se você faz algo por mim, se você me diz determinadas coisas, se você me satisfaz à vontade. Também ela trouxe que outra manifestação da indiferença pode acontecer em personalidades esquizofrênicas ou esquizoides, como a gente pode encontrar no DSM-5. Hoje vai ser uma ótima troca com o Daniel aí na segunda parte, né? Nessa personalidade, o que é essa personalidade esquizofrênica? Né? É um distanciamento que o indivíduo faz das suas relações sociais e acaba restringindo a sua expressão emocional. Eu vou trazer aqui para vocês o que o DSM-4, o DSM-5 já diz para a gente, né? Então, assim, a letra A é o que eu acabei de descrever, tá? Que é esse distanciamento das relações sociais e uma restrita expressão emocional. Ele fala que para ter o critério, né, para se diagnosticar essa personalidade esquizoide, tem que atender a pelo menos 4 ou mais desses itens aí. Né? Primeiro, não deseja nem desfruta das relações íntimas, inclusive ser parte de uma família. 2, quase sempre opta por atividades solitárias. Manifesta pouco ou nenhum interesse em ter experiências sexuais com outras pessoas, com outra pessoa. Tem prazer em poucas atividades, por vezes em nenhuma. Não tem amigos próximos ou confidentes que não sejam os familiares de primeiro grau. Mostra-se indiferente ao elogio ou à crítica de outros. Demonstra frieza emocional, distanciamento ou embotamento afetivo. E aí ele coloca o segundo critério, letra B, não ocorre exclusivamente durante o curso de esquizofrenia, transtorno bipolar ou depressivo com sintomas psicóticos, outro transtorno psicótico ou transtorno do espectro autista, e não é atribuível a efeitos psicológicos de outra condição médica. Aqui tentando diferenciar que, assim, mesmo que não haja outras, não ocorre a depender de outras condições, né, do indivíduo. Então, quando a gente pensa nesses critérios, né, Joana até coloca nesse capítulo dela que, assim, que o indivíduo com a personalidade esquizoide, ele vai tender a uma insensibilidade em relação ao crime. E isso pode tornar, assim, deixá-lo numa posição de algoz com pouquíssima sensibilidade ao que ele vai causar, mesmo quando se trata de crimes hediondos, ela coloca, né? Então, o que é essa questão do critério, mais para a gente entender como funciona uma personalidade esquizoide e como a manifestação da indiferença se dá aí nesse caso. Mas Joana coloca que, assim, nós não podemos manter essa indiferença por muito tempo. Ela coloca o seguinte na página 118. Ninguém se pode manter em indiferença no inevitável processo da evolução. A vida é movimento e o repouso traduz pobreza da percepção dos fenômenos em volta. O fluxo divino da força da vida é incessante e qualquer indiferença significa rebeldia aos códigos do movimento, da ação, proporcionando hipertrofia do ser e paralisia da alma. A indiferença tem caráter anestesiante, tóxico, e deve ser interrompida. Então, a indiferença deve ser interrompida com o estímulo e o despertamento, né, dos outros sentimentos. Mas aí os outros sentimentos devem ser despertos sem a barganha. É amar sem esperar retorno. É fazer o bem sem esperar gratidão. Então, essa ação para o outro, de doar-se, Joana coloca que nessa recuperação do outro, prestando atenção no outro, não sendo indiferente ao outro, a gente está fazendo isso por nós mesmos. Então, o estender a mão ao próximo é estender a nós mesmos, é nos salvarmos dessa indiferença. Vamos para o terceiro ponto, que é o pânico. E Joana coloca na página 119 o seguinte: no imenso painel dos distúrbios psicológicos, o medo avulta, predominando em muitos indivíduos e apresentando-se, quando na sua expressão patológica,
em forma de distúrbio de pânico. Ora, então a gente está falando aqui do pânico como uma expressão patológica do medo. Isso? Vamos explorar um pouquinho essa visão. No sentido, o pânico seria algo que desequilibra o indivíduo. Vamos seguir aqui. Quando a gente pensa nessa diferença entre o que é o medo natural e o medo patológico, a gente vai se dar conta que, muitas vezes, o medo vai ser um retrato da nossa preservação, do nosso instinto de preservação da vida e de defesa. É natural que a gente sinta medo diante das incertezas, diante do desconhecido, e a gente pensa nisso em relação ao futuro, em relação a uma situação nova, né? E vai ser natural que a gente tenha esse medo, como esse instinto de preservação. Mas a gente tem que pensar também que a nossa forma de lidar com o medo ao longo da vida é determinante para como a gente vai se lidar com isso na idade adulta. Então, no processo educacional, se a gente for pensar em como os nossos pais nos ensinam, porque o medo tem aquela parte que é instintiva, mas tem uma parte que é o modelo que os pais passam para a gente. Então, a gente pensa assim, a gente pode ter medo de determinados bichos, alguns animais são objetos de medo porque são instintivos, arquetípicos, né? Mas outros nem tanto. Só que a depender de como a nossa mãe se comporta, como o nosso pai se comporta, lá em casa era meu pai, medroso. Então, assim, dos animais, né? A depender de como eles se comportam, a gente vai ter medo também. Então, os pais têm um papel determinante em como vai estabelecer essa relação da criança com o medo. Se vai fazer com que alguns objetos se tornem fóbicos, se tornem objetos de medo. Além disso, quantas vezes os pais usam de algumas chantagens que colocam o indivíduo em contato com o medo de perder o amor? Ou acabam virando, assim, fazendo com que determinadas atitudes sejam condicionantes do amor. Se você não estuda, se você tira nota, eu fico triste. Se você tira nota baixa, né, eu fico triste. Se você não comer tudo, eu vou ficar com raiva. Se você não fizer isso, eu não falo mais com você, né? Então, quantas vezes esse amor fica por um fio? Porque para a criança entender que aquela atitude não vai acabar com o amor do pai, às vezes é difícil, porque conforme o pai coloca e a mãe coloca, né, a figura de autoridade, de afeto ali coloca, isso provoca um medo na criança. Então, esse medo que vai sendo, né, construído ou mantido ao longo da vida, pode gerar um adolescente que fica inseguro, um adulto que tem medo, que fica carente, que não se sente, às vezes, merecedor do afeto do outro, como se ele precisasse sempre fazer algo para ganhar aquilo. Então, ficam adultos carentes, né? Quando a gente pensa nisso, a gente deve construir de uma maneira, uma relação com os nossos filhos, né? Ou, às vezes, entender como adultos, que os nossos pais fizeram, a gente pode ressignificar, que o medo deve ser transformado numa consciência responsável. Olha o que Joana coloca aqui pra gente. Bem canalizado, o medo se transforma em prudência, em equilíbrio, auxiliando a discernir qual o comportamento ético adequado, até o momento em que o amadurecimento emocional o substitui pela consciência responsável. Então, devemos canalizar o medo com equilíbrio, para que ele nos ajude a escolher qual é o comportamento adequado ali. Aí, agora eu me lembrei de uma conversa que eu estava tendo com o Dr. Daniel, a gente estava falando sobre medicação, sobre como muitos indivíduos que procuram, né, o psiquiatra, e às vezes, quando procuram outro médico, tem medo de usar o remédio. O remédio é tarja preta, tarja vermelha, eu vou ficar viciada, não vou sair disso, né? Quando a pessoa fala, fulano toma remédio tarja preta, aí é doido, né? Maluco. E as pessoas têm receio disso, de entrar naquela medicação e não vai sair, nunca mais sair, ou ser taxado como tal, né? E como a gente pensa assim, a Daniel falou uma coisa que foi interessante, como o medo, ele vai fazer a gente usar com cautela o remédio. Então, muitas vezes o medo vai direcionar, vai provocar o equilíbrio no uso, nesse caso, no uso do remédio, né? E quantas vezes a gente pode experimentar situações no nosso dia a dia que não vão, o medo não vai impedir que a gente tenha uma ação, mas vai nos colocar em cuidado. Eu posso entrar na cachoeira, mas eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que ter medo mesmo na cachoeira, né? Eu tenho que ter medo mesmo de entrar numa mata fechada.
E isso vai me colocar alerta, atenta, cuidadosa, né? Eu posso usar um equipamento especial, posso e assim vai. Então, fica assim essa reflexão em relação a como nós podemos estabelecer uma forma saudável e equilibrada de lidar com os nossos medos. Muito bem, medo, a gente falou aqui do medo do que seria o natural, né? O fora do, o que não é patológico. Mas o pânico, sim, o pânico ele tem as raízes mais profundas. Muitas vezes tem um componente genético. O pânico, o distúrbio, o pânico provoca sensações físicas de morte e muitas vezes se mostram em sintomas como sudorese, taquicardia, falta de ar, sufocamento. Então o indivíduo passa a ter medo, às vezes, da própria crise. Então vocês já devem ter ouvido essa expressão, né? O pânico é o medo de ter medo. Né? É o medo de experimentar aquela própria crise que é provocada pelo medo. Nós vamos explorar um pouquinho aqui também, pelo DSM-5, quais foram os critérios. Olha só, quando a gente pensa no transtorno de pânico, que é o F41, ele fala o seguinte, para os critérios diagnósticos, né? Letra A, ataques de pânico recorrentes e inesperados. Um ataque de pânico é um surto abrupto de medo intenso ou desconforto intenso que alcança um pico em minutos e durante o qual ocorrem 4 ou mais dos seguintes sintomas. Vejam só. Palpitações, coração acelerado, taquicardia, sudorese, tremores ou abalos, sensação de falta de ar ou sufocamento, sensação de asfixia, dor ou desconforto torácico, náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, calafrios, parestesias, que são anestesias ou sensações de formigamento, né? Desrealização, sensação de irrealidade ou despersonalização, né? Distanciamento de si mesmo, medo de perder o controle e enlouquecer e medo de morrer. Né? Aí essa nota é sobre alguns quadros que podem ser relacionados a questões da cultura, tá? Mas olha só que ele ainda continua, né? Esse é o primeiro, ter 4 ou mais daqueles, pelo menos 4 daqueles pontos. Pelo menos um dos ataques foi seguido de um mês ou mais de uma ou de ambas das seguintes características. Depois do ataque, tem uma apreensão e preocupação persistente acerca do ataque de pânico ou das suas consequências. Se preocupar se ele vai ter de novo, se eu vou ter de novo. Né? Uma mudança desadaptativa significativa no comportamento relacionado aos ataques. Então, muitas vezes, a pessoa engaja no comportamento de prevenir aquele ataque. Então, se eu tive um ataque de pânico, né, numa aglomeração, por exemplo, vai evitar ir até a aglomeração, porque ali foi o que desencadeou. Então, naquela situação, você vai ter medo de ter de novo a crise. Outro ponto, a perturbação não é consequência dos efeitos psicológicos de uma substância, né, ou de outra condição médica, e também não pode ser explicada por outro transtorno mental, que é a letra D. Então, puxa, a gente está falando aqui, sim, do medo patológico, daquilo que realmente precisa de por ocasionar um desequilíbrio do indivíduo, precisa de um olhar diferente, um acompanhamento também diferente. Mas vamos pensar, e Joana coloca que, aliás, vou só trazer uma estatística aqui que é interessante, né? A OMS, lá os dados de 2017, fala que 4% da população mundial sofre de pânico e que o predomínio é no sexo feminino e entre indivíduos de 20 e 35 anos. Mas Joana de Anjos ainda coloca que algumas síndromes de distúrbio de pânico se comportam fora do esquema convencional. Ela coloca que se comportam como processos obsessivos. E ela fala que, nesse caso, o obsessor, aquela entidade espiritual, entra em ressonância com o inconsciente profundo do indivíduo, despertando para aquelas experiências reencarnatórias que o indivíduo teve ligadas ao mesmo tema. E, portanto, estabelece uma confusão, né? Aquelas ideias todas são desencadeadas e estabelece uma confusão mental que debilita o indivíduo. Joana usa, inclusive, a palavra de que, em algum momento, há uma incorporação do domínio mental do paciente. Então, nesse componente, né, nesse distúrbio de pânico, fora do convencional, é uma ocasião em que tem um componente paranormal, que é de total controle da conduta do indivíduo. Né? E para isso a gente deve estar atento, porque a Joana coloca que nesses casos, né, a gente precisa sempre do tratamento psiquiátrico, ou tratamento em conjunto também com a psicologia, né, equipe multiprofissional,
e que a gente pode se valer também de outros tantos recursos. A oração, a meditação, né? O trabalho beneficente. Joana coloca aqui, nós podemos usar da ação dignificadora e beneficente. Então, parece um ponto comum, né, tanto na insatisfação quanto na indiferença e aí agora no pânico, que a ação, né, o contato com o outro, a benfeitoria, faz com que essas viciações sejam trabalhadas e elaboradas. Vamos avançar um pouquinho, falar agora do medo da morte, que é a quarta e última, né, viciação que ela descreve aqui nesse capítulo. Ora, o medo da morte resulta do instinto de conservação, que trabalha em favor da manutenção da vida. Parece natural ter o medo da morte, quando especialmente a gente pensa na preservação da vida física. E Joana coloca que nós temos muitas fantasias em torno ainda da morte, porque a gente não aceita ou ainda desconhece a nossa imortalidade. Então, é natural que a gente tenha o receio disso. E a gente falou há pouco de medo, né? O medo é do desconhecido, do incerto, né? Então, estabelecer o medo da morte é natural nesse sentido. Isso leva, né, que a gente a ter aquelas várias fantasias sobre o que acontece na morte ou depois da morte, né? Primeiro a morte aqui, né, que é a figura, aqui em casa a gente brinca que é o Zé Maria, né? Que é a caveira vestida, né, já com a foice pronta para te levar. Que é o que dá essa sensação de horror e de medo para a gente, né? Ao mesmo tempo, a ideia também daquele Deus que está sentado no trono e que vai te julgar, né? Que vai dizer o que você fez de certo e errado, que vai punir ou beneficiar, né? E quando, na verdade, a gente sabe que essa punição não existe, né? Que a nossa consciência, a nossa própria consciência é que acusa as nossas falhas. E o castigo que se impõe, né, se a gente pode chamar de castigo, né, mas a consequência, quem se impõe somos nós mesmos, né? Além disso, essa ideia do céu e do inferno, né? Vou para o céu, vou para o inferno, né? Que atitudes que a pessoa deve ter que os leva para o céu, né? Ou quais são as atitudes que os condenam, que vão para o inferno. Então, essas fantasias, elas instituem na gente uma consciência de culpa, né, e de medo. E até Joana lembra nesse capítulo como algumas pessoas, numa atitude até meio contraditória, se suicidam por medo da morte. Ora, mas se eu tenho medo da morte, eu vou suicidar, né? Na verdade, se suicidando, a pessoa antecipa, né, ou não lida com o medo da morte que vai ser espontânea. Né? Então, às vezes, e eu já experimentei alguém no consultório dizendo, né, que assim, tinha uma pessoa que se descobriu com câncer, e ao se descobrir com câncer, como já estava, muitas vezes a ideia do câncer nos traz aquela ideia de que vai morrer, né, câncer é fatal, a pessoa tem uma dificuldade para enxergar a cura, então, naquele caso, assim, tem câncer, eu vou morrer, então eu me mato antes, né. Eu penso também que tem um medo do sofrimento que a gente acha que vai ter na morte, né? O sofrimento que nos leva até a morte. Então, esse é um ponto importante da gente enxergar que a gente deve desconstruir essa ideia fantasiosa e enxergar a morte como um fenômeno natural da vida física. Então, Joana também nesse livro ela já nos lembrou antes que a vida, né, a morte, na verdade, não é mais do que a desagregação das moléculas, né, desse corpo físico. E enquanto a gente não tiver essa noção da imortalidade, a gente vai continuar fantasiando e tendo esse medo da morte, né? E se a gente for pensar também, assim, em muitas ocasiões, por conta desse medo da morte, a gente acaba estabelecendo alguns ritos que são necessários para a gente ainda na vida física, que são para essa transição. Então, a cerimônia, o funeral, né, o sepultamento, o velório e o sepultamento, eles são momentos em que o indivíduo consegue, o que está encarnado, né, consegue se despedir daquele ente desencarnado. E também tem um processo de, Joana fala que é uma desobriga das responsabilidades uns com os outros, né? Então, é como se o indivíduo, o que desencarnou, se desobrigasse daquelas obrigações, daquelas responsabilidades terrenas,
e, ao mesmo tempo, o ente que fica encarnado se desobriga dos cuidados afetivos em relação ao que se foi, né? Para o espírito, o desencarnado, né, o que vale é aquele sentimento verdadeiro que o indivíduo, o espírito desencarnado, consegue ter uma ampla consciência, né, essa percepção e se dar conta de como os outros estão sentindo realmente. E essa expressão, né, a gente está falando de um momento em que é permitido isso por algum equilíbrio, né? Porque muitos, quando a gente desencarna, muitos se encontram em desequilíbrio, em desajuste, e demoram muito a enxergar isso, né? E também, Joana nos lembra de como para o espírito vai ficar aquelas sensações e os pensamentos de quando ele estava encarnado. Então, no próprio processo de desencarne, ele vai considerar, ou ele vai estar sob efeito dos seus próprios pensamentos e sentimentos enquanto estava encarnado. Não muda, né? A gente não vira santo quando morre, né? A gente continua com as mesmas aquisições, as mesmas percepções, né? Trouxe aqui para vocês um trecho que ela coloca na página 124. Não houvesse a morte física e o sentido da vida desapareceria, assim como a finalidade da luta, da conquista de valores e do desenvolvimento intelecto-moral do ser. Então, a gente entender a morte física como também, né, uma motivação para essas conquistas, para essa conquista dos valores, esse nosso desenvolvimento. Ela continua assim: vício arraigado, o medo do fim converte-se então em esperança de um novo princípio. Que a gente possa enxergar a morte na vida física como uma possibilidade de novas conquistas, né? Ela coloca assim para a gente finalizar: desse modo, enfrentando-se com equilíbrio o conceito da sobrevivência, a morte desaparece e o medo que possa inspirar transforma-se em emulação para enfrentá-la com uma atitude psicológica saudável e rica de motivações, quando ocorrer naturalmente. E aqui eu fico com o convite para a gente pensar que, assim como a gente pode enfrentar com equilíbrio nesse conceito de sobrevivência ou medo da morte, a gente pode enfrentar com equilíbrio aqueles fatores que nos colocam insatisfeitos, indiferentes, que nos deixam com medo e pânico, né? Enxergá-los como possibilidades de evolução, como oportunidades que nos são dadas para esse enfrentamento que vai acontecer. Joana de Ângeles coloca que um problema não resolvido volta mais complicado. Então, que a gente possa lidar com eles enquanto eles vêm, de forma natural, sem melindres, né? Mas com perseverança, com persistência. Né? E então, eu convido, né, todos vocês para essa reflexão da segunda parte, né? Agradeço ao pessoal que nos acompanha na rede social. No nosso próximo encontro, a gente vai para o capítulo 10. Então, eu agradeço imensamente a audição de vocês aqui, a audiência de vocês. Fiquem com Deus. Até uma próxima.